Oi pessoal, tudo bem? Continuando nossas aulas de TCC, falando sobre redação científica, hoje a gente vai falar sobre metodologia. Então a metodologia, ou materiais e métodos, né, como também é conhecida essa seção de um projeto de pesquisa, nada mais é do que o coração de um projeto de pesquisa. Dentro da metodologia é onde ficam explicados todos os quês, porquês, né, aonde da pesquisa, certo? Então é a principal parte de um projeto, é o que o comitê de ética, né, avalia com mais minuciosidade, onde todos os procedimentos, tudo o que vai acontecer passo a passo na pesquisa tem que estar bem detalhados, tem que estar descritos de uma forma compreensível por qualquer pessoa leiga que analise o projeto, né? Não pode deixar nada subentendido, não pode deixar nada entre linhas, tá? Tem que ser tudo muito esclarecido, muito explícito, muito bem detalhado, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre as partes dessa metodologia, tá? Que é o coração de um projeto de pesquisa, é onde toda a sua pesquisa vai ser descrita mesmo. Então, precisa ser feito com muita atenção, muito cuidado, muita preocupação, tá? Primeira parte da metodologia é o desenho do estudo, né? Ou tipo do estudo, tá? As duas terminologias estão corretas. Então, o que vem a ser o tipo de estudo? Nesse item, você vai ter que descrever se o seu estudo é um estudo observacional, se é um estudo experimental. Dentro do estudo observacional e experimental, qual vai ser a delimitação, né? Se vai ser um ensaio clínico, se vai ser um estudo transversal, se vai ser um estudo de corte, tá? Então, dentro desse item, a gente precisa detalhar exatamente qual é o tipo de estudo que vai acontecer, tá? Vai ter uma aula só sobre desenhos de estudo, porque não tem como a gente falar disso agora, senão a aula vai se estender muito. Então eu vou gravar um vídeo só sobre desenhos de estudo, para que todo mundo consiga entender exatamente o que é cada tipo de estudo, como funciona, para daí conseguir determinar dentro do seu projeto de pesquisa qual é o tipo de estudo que vai ser, né, a sua pesquisa, tá? Dentro da descrição do desenho do estudo, é preciso, para você explicar, né, o desenho do estudo, é preciso você utilizar, né, as terminologias, as descrições que tem na literatura. Então a gente acaba citando alguns autores que são os responsáveis por descrever esses estudos, por explicar, né, qual é o porquê que aquele estudo é considerado um estudo experimental, um estudo observacional, um estudo transversal. Aqui também a gente diz se a pesquisa é quantitativa ou qualitativa, né? Então, tudo vai depender aí da metodologia que você vai utilizar. Se você pretende trabalhar com dados numéricos, estatística, né, cálculos estatísticos, a sua pesquisa vai ser uma pesquisa quantitativa. Agora, se você vai fazer uma análise do discurso, vai fazer uma entrevista, né, vai analisar um contexto de uma forma qualitativa, então a pesquisa vai ser qualitativa, tá? Quando a gente for falar na aula de desenhos do estudo, eu vou explicar bem certinho o que é uma pesquisa quant, o que é uma pesquisa quali, e dentro das pesquisas, desses tipos de abordagem, quais são os tipos de estudo, tá? Quais são os caráteres de estudos que existem, tá? Nas possibilidades, certo? Depois que você determina qual é o tipo do teu estudo, vem o local do estudo.
no local, nesse item, local do estudo, a gente precisa explicar onde essa pesquisa vai ser realizada. Então, se ela vai ser realizada, por exemplo, na clínica escola da faculdade. A clínica escola precisa estar descrita, né? Então, qual é o endereço, aonde que, né? Quais são os serviços que essa clínica oferece, e assim, uma breve justificativa do porquê escolher esse local do estudo. Lembrando que qualquer instituição que você escolha para realizar o seu estudo precisa autorizar o seu estudo, tá? Precisa autorizar que o seu estudo seja realizado dentro da instituição. E para isso existe um termo de autorização institucional que, inclusive, o Comitê de Ética exige que esse documento esteja anexado ao seu projeto. E aí, quando a gente descreve o local do estudo, a gente já coloca um adendo ali, né? Então, isso está no anexo tal. Então, aí você vai colocar essa autorização institucional que precisa ser emitida pela instituição. Então, por exemplo, se for a clínica escola da faculdade, a faculdade vai ter que ir lá, vai ter que emitir essa certidão com o timbrado da instituição, aparecendo CNPJ, tudo, assinado e carimbado pelo responsável da instituição, né? E não adianta ser, por exemplo, a diretora da clínica escola, né? A coordenadora da clínica escola. Precisa ser o responsável pela instituição, tá? Então, isso é um documento importantíssimo. Sem esse documento, o CEP nem analisa o seu projeto. Ele devolve com pendência documental, e quando você conseguir providenciar esse documento, aí você reenvia, submete novamente o seu projeto para que o CEP avalie, ok? Porque isso também é uma questão ética, né? Como que você vai realizar uma pesquisa dentro de uma instituição sem autorização dessa instituição? Isso vale para qualquer instituição. Então, vamos supor que você quer fazer a sua pesquisa numa unidade básica de saúde do município. Você vai precisar ir lá na Secretaria Municipal de Saúde e solicitar essa autorização, tá? E não é qualquer papel, qualquer coisa. Tem que ser uma declaração emitida no timbrado da instituição, tá? Então, isso é uma coisa que às vezes acaba atrasando as pesquisas, porque demora a conseguir essa autorização, tá? Agora, se você vai fazer uma pesquisa pública, por exemplo, né? Vai fazer um questionário online, você não vai ter que pedir autorização para ninguém, porque vai ser uma coisa de domínio público, né? Que as pessoas vão ter acesso pelas redes sociais, né? Ou você vai fazer entre os seus contatos. Então, isso é uma coisa que não requer uma autorização institucional. No entanto, você precisa descrever nesse item do seu trabalho que vai ser feito dessa forma, né? Então, vai ser utilizado a internet, redes sociais, esse é o local da sua pesquisa, tá? Preciso colocar endereço completo? Tudo, preciso, tá? Então, se for fazer na clínica escola, você precisa colocar o endereço, o número, o endereço completo com CEP, bairro, cidade, tudo, tá? Acho que de local de estudo é isso. Ok. O terceiro item é população e amostra, tá? Quando a gente fala em amostra, nós estamos nos referindo a um cálculo estatístico que é feito para determinar quantas pessoas precisam compor uma amostra para que essa amostra represente uma população. Então, vamos supor que você quer fazer com puérperas, você quer fazer um trabalho com puérperas, ou seja, mulheres que acabaram de ter bebê, né? Que estão vivendo o puerpério.
você quer fazer, sei lá, com 20 mulheres, né? Você determina que a sua população vão ser 20 mulheres recém-paridas, né? 20 puérperas. Isso é uma população, isso não é uma amostra, tá? E esse seu estudo, ele vai representar, os dados desse seu estudo, ele vai representar um dado referente a essa amostra, tá? Por quê? Porque 20 mulheres não representam a população total de puérperas do Brasil, por exemplo, né? 20 mulheres não representam, não podem representar uma população, sei lá, de quantas 1000 mulheres puérperas do Brasil, tá? Então, você pode fazer com 20 mulheres? Pode fazer. Essa vai ser a sua população, tá? E os dados que você obtiver, eles são referentes a essa população. Você não pode generalizar. Então, essa amostra de 20 mulheres, ela vai... você vai ter um resultado, mas você não vai poder generalizar. Então, assim, você não vai poder dizer que algum ganho, alguma coisa que você teve com essas mulheres, com a sua intervenção, pode... você não vai poder afirmar que isso vai funcionar com todas, por exemplo, né? Querer instituir que isso seja utilizado com todas as mulheres. Agora, se você pega um dado oficial de um número X que existem de puérperas no Brasil, né? Você vai ter esse número. E se você fizer um cálculo amostral, e isso a gente pode fazer em um monte de sites, você coloca no Google assim, cálculo amostral. Aí vai abrir vários sites que tem uma calculadora de amostra, que você coloca a população que você quer estudar. Então vamos supor que tenha lá, sei lá, 50 mil puérperas no Brasil, em média por mês, sei lá, né? Você vai colocar lá, população total, 50 mil, tá? Dessa população, eu quero saber quantas mulheres vão representar, no mínimo, né? Eu preciso para representar essas 50 mil mulheres. E aí eu vou colocar lá na calculadora, ele vai me dar X. Vamos supor que eu precise de 1000, para 1000 representarem essas mulheres, né? Isso acontece, e um exemplo clássico disso é eleição. Vocês já viram, né? Aparece assim, essa pesquisa foram entrevistados 2.500 pessoas para obter dados de intenção de votos, por exemplo, né? Isso é baseado em cálculo amostral, tipo, como que 2.500 pessoas representam uma população, né, de 200 milhões de habitantes. Representam, né? Eu não sei se é esse exatamente o número, mas é trabalhado em cima de cálculo amostral, né? Então pega o número de eleitores que o país tem, faz o cálculo lá e vê, bom, isso aqui é o suficiente para determinar o que todos os eleitores do Brasil pensam em relação à intenção de votos, entendem? Então, quando eu quero fazer uma pesquisa para determinar algo para uma população, né, seja ela quem for, por exemplo, pode ser só as mulheres de Porto Velho, Rondônia, né? Aí eu vou ter outro número, vou ter outra amostra, e que essa amostra vai ser representativa das puérperas de Porto Velho, só. Tá? E isso aumenta aí, né, o teu nível de evidência quando você trabalha com estatística, com amostra e tal, porque você diminui o teu risco de viés, ok? Mas isso é obrigatório? Não, não é obrigatório, vai depender do que você espera com esse teu estudo. Se você espera que ele seja só um TCC ali para você passar e cumprir tabela, não tem necessidade de você trabalhar com cálculo amostral.
Agora, se você almeja aí uma publicação, se você almeja um benefício maior, né, para a sociedade, para a comunidade científica, se você quer que esse seu estudo realmente tenha relevância dentro da comunidade científica, aí é mais interessante que você trabalhe com cálculo amostral, tá? Se você quer aí publicar numa revista, né, científica, quer apresentar num congresso, é mais interessante que a gente use esses cálculos estatísticos para realmente ter mais relevância, tá bom? Então, dentro dessa amostra, né, ou da população, vamos supor que você escolha trabalhar com crianças, né? Você precisa determinar quais são os critérios de inclusão e os critérios de exclusão, tá? Critérios de inclusão e exclusão não são sinônimos, então assim, eu quero só pessoas do sexo masculino, então um critério de inclusão que seja do sexo masculino, aí eu coloco assim, critérios de exclusão, ser mulher. Não, isso não né, isso é um exemplo, né, mas tem várias outras coisas, então assim, eu quero pessoas da faixa etária de 18 a 35 anos, aí no critério de exclusão eu vejo que tem pessoas que colocam assim, pessoas que não sejam dessa faixa etária. É óbvio, né? O que é óbvio não é o critério de exclusão. Então, assim, você vai determinar dentro da tua amostra quem você quer que seja a sua amostra, tá? Isso vai ser o seu critério de inclusão. Então, você vai determinar profissão, idade, né? Todas as particularidades que você quer. Então, por exemplo, se você quer avaliar um paciente que é AVE, que teve o seu AVE nos últimos 3 meses, que tenha hemiplegia ou hemiparesia espástica, né? Então você vai construindo as características da tua amostra, tá? E aí lá nos critérios de exclusão você vai colocar características, né, particularidades que criem viés para o teu estudo, tá? Então não é só colocar assim, o contrário do critério de inclusão, né? No critério de exclusão você precisa pensar. Então assim, por exemplo, paciente AVE que tenha comprometimento cognitivo, tá? Isso pode ser um critério de exclusão, porque se você vai trabalhar alguma terapia, alguma intervenção que precisa que esse paciente entenda o que você está falando, compreenda e reproduza algo, né? Você não pode incluir pessoas que tenham déficit cognitivo, porque você não vai conseguir fazer o que você se propõe a fazer. Isso vai influenciar no resultado, porque uma pessoa que não está entendendo, não tem capacidade cognitiva para fazer o que você está determinando, ela não vai fazer, ela não vai ter ganho, e isso vai influenciar no teu resultado final. Quando você colocar lá, várias pessoas tiveram melhora, evoluíram, você consegue quantificar essa melhora e esse não. Então, isso é um viés, tá? Então, é nessas coisas que tem que pensar na hora de colocar critério de inclusão e exclusão. E principalmente o critério de exclusão. De que forma, né, ou qual particularidade que vai influenciar no meu resultado lá no final, se eu não excluir do meu estudo, né? Ou, por exemplo, um hemiparético espástico com deformidade. Pode ser uma coisa que influencie lá no meu resultado, porque a gente sabe que o ganho é diferente, né? Às vezes não tem ganho porque tem uma limitação, tem um bloqueio articular, né? Tem uma outra coisa. Então, assim, são coisas que realmente vão influenciar no resultado de uma forma negativa, que vão tornar a sua amostra menos homogênea, né? Ou, por exemplo,
você vai dar um questionário para a pessoa responder e a pessoa não sabe ler, né? Ou você vai ter uma alternativa para isso, ou você exclui pessoas não alfabetizadas, né, para não participar da sua pesquisa. Um dos critérios de exclusão é que a pessoa não seja, às vezes ela tem todos os critérios de inclusão, ela faz parte do grupo que você quer, tem as características, né, as alterações que você precisa para o teu estudo, só que ela não sabe ler e escrever. Como que ela vai preencher um questionário, um formulário, se ela não sabe fazer isso, né? Isso pode ser um viés, porque quando você faz uma entrevista com a pessoa, você corre o risco de induzir respostas, né? Então é diferente da pessoa pegar um papel, ler a pergunta, interpretar a pergunta e responder, do que quando você faz a pergunta para a pessoa. Isso pode ser um critério de exclusão, depende da sua metodologia, depende do que você vai utilizar, né? Ou, por exemplo, você vai analisar uma marcha, né? Uma marcha de um hemiparético, só que esse hemiparético ele não anda, né? Ele tem tanto comprometimento, né? Tanto déficit de marcha, que ele não anda. Então, como que você vai avaliar essa marcha, tá? Se você não tem como critério usar isso de parâmetro, né, a ausência da marcha, você precisa excluir, né? Agora, se você quiser incluir e contar como, né, não tinha marcha e agora tem, é uma opção. Então, tudo isso vai depender do que você vai fazer, do método que você vai escolher para o teu trabalho, né? Mas lembra que eu falei que precisa ser tudo nos mínimos detalhes? A gente precisa pensar em todos os detalhes, para que na hora que a gente chegue lá para apresentar esse projeto para o CEP, por exemplo, dependendo de uma aprovação, para que a gente não tenha atrasos aí por conta de questões éticas mesmo, né? Questões que deixaram dúvidas, tá? Ou na hora de analisar esses dados, você perceber que faltou alguma coisa ou que teve alguma coisa que influenciou ali, que interferiu e que vai talvez desvalidar os seus dados, né? Então isso precisa ser muito bem pensado, tá? Então, dentro da população e amostra, né, é preciso determinar quais são os critérios de inclusão e exclusão. Lembrando que os critérios de exclusão, eles não são só o oposto dos de inclusão. Eles são referentes a algo que vai influenciar no seu resultado. Então, é algo que a tua amostra não pode apresentar de forma alguma, porque isso vai influenciar de forma negativa, vai desviar o rumo da sua pesquisa, tá? Lembrando que eu vejo muito isso, que em alguns trabalhos coloca assim, serão excluídos da pesquisa os voluntários que não aceitarem assinar o termo de consentimento. Isso não é critério de exclusão, tá? Isso é aspecto ético que a gente vai falar lá para baixo. Então, vamos guardar essa informação aqui para depois eu explicar isso, tá? Mas o termo de consentimento, ele não deve ser critério de inclusão ou exclusão para o voluntário participar da pesquisa, ok? Vamos lembrar que aqui critério de inclusão e exclusão são as características, as particularidades da patologia, da condição do indivíduo que você quer que participe da sua pesquisa, tá bom? Ele aceitar ou não participar da pesquisa não é critério de inclusão ou exclusão, certo? Depois da população determinada, a gente vai listar os materiais. E quando eu falo listar os materiais, é realmente uma lista, tá? É uma lista de tudo que você vai usar. Inclusive, dentro dessa seção, a gente costuma usar os pontinhos de tópicos, tá? Porque é uma lista. Aqui você vai dizer
tudo que você vai usar, tudo que você vai precisar de material para realizar a sua pesquisa. Então vamos supor que você vai usar uma escala de funcionalidade. Essa escala de funcionalidade é um material, tá? É o material da sua pesquisa. Provavelmente lá no referencial teórico você já explicou sobre essa escala, né? Você já falou sobre o histórico dessa escala, quem validou essa escala, para que ela é utilizada e tal, né? Aqui na lista de materiais você vai dizer que você vai usar ela, você vai citá-la, tá? Junto com qualquer outro acessório que você utilize. Então, vamos supor que você vai usar um software para analisar alguma coisa. Você vai colocar o software, o modelo, a versão, tudo, tá? Desse software. Se você vai usar um software, você vai usar um computador. Então, você precisa colocar o computador, o modelo, a configuração, tudo, tá? Você vai detalhar ali o computador como um material da sua pesquisa, tá? Mas o meu computador eu já tenho, eu já uso e tal. Não é nesse sentido de que eu vou ter que comprar um computador, que a gente precisa listar os materiais. O que acontece? Toda pesquisa, lembra que eu falei que a metodologia ela precisa ser entendida por qualquer pessoa? Porque qualquer pessoa pode reproduzir a sua pesquisa, tá? E para isso as pessoas precisam saber o que elas precisam usar. E outra, isso no caso de alguém querer reproduzir a sua pesquisa, tá? E aí existe outra condição, que é a questão ética, né? Para saber se os materiais que você está utilizando não colocam em risco o seu voluntário, se o que você está usando de escala, essas coisas já é validado, ou se você está criando um protocolo, tudo isso muda em relação aos aspectos éticos da pesquisa, tá? Então, se você está usando um software que você vai ter que tirar fotos do seu paciente, analisar as fotos ou analisar um vídeo do paciente. Depois, lá nos aspectos éticos, lá no procedimento de coleta, que é o próximo tópico, além de você explicar como você vai coletar tudo isso e avaliar, né, analisar isso, você precisa dizer como que você vai descartar essas fotos, por exemplo. Se você vai descartar, se você vai armazenar, porque isso é uma questão de garantir o anonimato do participante, né? Garantir que ele não seja exposto. Já imaginou se, por exemplo, você vai salvar numa nuvem e acontece dessas fotos vazarem e nas fotos o paciente tá só de sunga, por exemplo, que é o caso dos softwares que a gente usa para avaliação postural. O voluntário tem que estar só de roupa de banho, né? Então, tudo isso é avaliado, tá? Então, assim, não adianta eu falar assim, eu vou usar o software tal. Tá, isso vai ser avaliado, se é um software seguro, se é um software da saúde, se é qualquer outro, né? E se coloca em risco a participação do voluntário. Então, nos materiais, a gente vai colocar todos os materiais que vão ser utilizados, certo? Se você for usar um goniômetro, se você for usar um martelinho de reflexo, se você for usar uma bola, uma caneleira, um halter, qualquer coisa que você for usar. Se você for usar um colchonete, você tem que colocar na lista de materiais, ok? Se você for imprimir questionários, formulários, qualquer coisa, você precisa colocar na sua lista que você vai precisar de impressora, de papel, tá? Se você for imprimir cartaz, né, de orientação, alguma coisa assim. Então, tudo isso precisa ser detalhado, ok? É como uma lista de compras. Então, eu quero reproduzir essa pesquisa. O que eu tenho que comprar, né? Como uma receita de bolo. Você
vai fazer uma receita, você vai lá e faz um checklist. Eu preciso de ovo, preciso de trigo, preciso de leite, preciso de chocolate em pó, e assim eu vou listando o que eu preciso fazer, tá? Essa seção dos materiais é assim que vocês vão fazer. Vão detalhar tudo que vocês vão usar na pesquisa de vocês, tá? Como tudo isso vai ser utilizado, vai ser explicado no próximo item, que é o item procedimento de coletas, tá? Nesse procedimento de coleta, vocês vão explicar desde o princípio, desde como vocês vão fazer a captação desse voluntário até a última intervenção possível com ele, tá? Então, vocês vão dizer como que vocês vão entrar em contato, aonde que vocês vão encontrar esses pacientes, como vocês vão abordá-los para convidá-los para a pesquisa, tá? Para participar da pesquisa. Em que momento eles irão assinar o termo de consentimento, ok? Tem algumas pesquisas que falam assim, alguns projetos, né? Será feita uma palestra, né? Será feita uma palestra orientando, explicando sobre o projeto. No final, as pessoas vão ser convidadas a participar da pesquisa, e aí elas vão passar por uma avaliação para ver quem se encaixa e quem não se encaixa nos critérios de inclusão e exclusão, né? Vejam bem, aí depois os que se encaixarem na pesquisa serão incluídos na pesquisa e vão assinar o termo de consentimento. Vejam bem, o termo de consentimento tem que ser assinado por todo mundo que vai ser avaliado, mesmo que ele seja excluído da pesquisa. E isso tem que estar lá no termo de consentimento. Eu vou falar mais sobre o termo de consentimento daqui a pouco, tá? Mas não é depois que eu já escolhi quem eu quero para minha pesquisa que eu vou dar o termo de consentimento. Essas pessoas têm que aceitar passarem por essa avaliação. Elas têm que aceitar que talvez elas entrem e talvez elas não entrem na pesquisa, tá? Tudo isso tem que estar muito claro. E coisas que na nossa cabeça, na cabeça de quem está escrevendo o projeto, são óbvias, às vezes não são tão óbvias assim, que pra gente é óbvio, né? É óbvio que eu vou descartar a pessoa se ela não atender o meu critério de inclusão. Não é tão óbvio assim. Às vezes a pessoa, né, pensa que ela vai participar, ela vai ganhar alguma coisa com isso e ela não quer ser descartada. Isso pode gerar um conflito, um problema. Então, o termo de consentimento ele tem que ser assinado no começo, tá? Se você vai submeter alguém a alguma avaliação, não, eu vou dar um questionário para a pessoa responder e aí a partir desse questionário vai ser feita a triagem. Ok, você pode fazer isso, desde que todo mundo que vai responder esse questionário assine o termo de consentimento, esteja ciente de tudo que vai acontecer na pesquisa, tá? E aí, aqui no procedimento de coleta, vocês vão descrever tudo, tá? Então, se esses pacientes voluntários da pesquisa vão ser abordados via telefone, via redes sociais, vão ser abordados na rua, como que eles vão ser abordados, como eles vão ser recrutados, tá? E tudo. Então, se vão ser alocados em grupos, se vai ter um grupo experimental, um grupo controle, se vai ter mais de 2 grupos, se essas pessoas vão passar por alguma intervenção, é aqui que vocês vão explicar a intervenção. Então, se você vai usar uma escala de avaliação, uma escala de, um protocolo de tratamento, é aqui que você vai detalhar exatamente como isso vai acontecer, tá? Os protocolos, eles podem ser, como fala?
anexados. Então você pode criar o protocolo, né, ou